Como é bom estarmos reunidos no nome de Deus. Louvado e agradecido seja o Senhor por isso. Nesse novo ano 2026, pela graça de Deus, nós passamos pelo ano 2025 em meio a muitas lutas, mas também muitas vitórias. O Senhor nos sustentou, nos abençoou, foi conosco. E aqui estamos nós. Vamos abrir a palavra de Deus em Gálatas, capítulo 1, versículos 1 ao 24. Gálatas 1, do 1 ao 24. Esse é o nosso primeiro domingo do ano 2026. Estivemos aqui pela manhã na escola bíblica, aprendendo do Senhor. Nesse momento nós vamos compartilhar a palavra de Deus. Diz assim: mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, porque eu não recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu recebi mediante revelação de Jesus Cristo, porque vocês ouviram qual foi no passado o meu modo de agir no judaísmo, como de forma violenta eu perseguia a igreja de Deus e procurava destruí-la. E na minha nação, quanto ao judaísmo, levava vantagem sobre muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer, me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, não fui imediatamente consultar outras pessoas, nem fui a Jerusalém para encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Passados 3 anos, fui a Jerusalém para me encontrar com Cefas e fiquei 15 dias com ele. E não vi outro dos apóstolos, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Ora, a respeito do que estou escrevendo a vocês, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e eu não era conhecido pessoalmente pelas igrejas da Judeia que estão em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé, que no passado procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Oremos mais uma vez. Deus eterno, santo, poderoso, louvado, engrandecido, exaltado seja o teu nome. Nós bendizemos ao Senhor na beleza da tua santidade, reconhecendo a tua grandeza, a tua imensidão, reconhecendo que o Senhor é o Deus único, verdadeiro, o único Deus, o Todo-Poderoso, aquele que está sobre tudo e todos, que fez todas as coisas conforme a tua boa vontade e que está sentado num alto e sublime trono. Nós rendemos ao Senhor glória e honra. Ó Deus, nós reconhecemos que o Senhor é tudo em todos. Nesta hora nós suplicamos a Ti que fale aos nossos corações por meio das Escrituras. Nós não merecemos coisa alguma vinda do Senhor, mas o Senhor sabe o quanto nós necessitamos das Tuas orientações e ensinamentos. Por isso, suplicando a Ti nesta hora, nós pedimos, fala aos nossos corações, não o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e amigos, Gálatas capítulo 1, como nós sabemos, em muitas das nossas Bíblias já fala no início,
Carta de Paulo aos Gálatas. Então, o apóstolo Paulo escrevendo aos crentes gálatas, aos crentes da região da Galácia, daquela região, mais ou menos ali, umas 10 cidades, por volta de 10 cidades. Então, Paulo escreve aos crentes daquela região. E Paulo, ele fala nos versículos anteriores sobre a questão do Evangelho, quando nós compartilhávamos nesse texto em outro domingo, e nós vemos Paulo falando acerca do Evangelho verdadeiro, e aqui no versículo 11 ele diz: mas informo a vocês, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, porque eu não recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele está falando sobre o verdadeiro Evangelho. Por quê? Porque alguns judeus estavam ensinando outro Evangelho, diferente daquele que Paulo havia pregado, um Evangelho diferente do de Jesus Cristo. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina, o Evangelho de Jesus nos ensina que nós precisamos crer, nós precisamos ter fé. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, vai dizer que é pela fé, pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. Então, não é preciso de que as pessoas, os seres humanos, façam alguma coisa para ajudar Deus na questão da salvação. O que nós precisamos é crer, é ter fé. O que é que os judeus estavam ensinando aos crentes da Gálatas? Que eles precisavam ser circuncidados, que eles precisavam fazer boas obras, que eles precisavam guardar a lei de Moisés. E o apóstolo Paulo chega e, escrevendo aos Gálatas, ele diz: não, vocês não podem crer nessas instruções, nesse evangelho que foge da verdade de Deus. Esse é um evangelho falso. Por quê? Porque nós não precisamos fazer coisa alguma em relação a obras para que nós possamos ser salvos. O que nós precisamos é crer em Jesus. Porque foi Jesus, é pela pessoa e obra de Jesus Cristo que nós somos perdoados dos nossos pecados. Nós não podemos fazer nada que possa nos livrar de um só sequer dos nossos pecados. Então Paulo chega falando no versículo 1 sobre o Evangelho que ele pregava, e ele diz: meus irmãos, eu informo a vocês que o Evangelho por mim anunciado não é mensagem humana. Eu não recebi de nenhum homem essa mensagem. Eu recebi de quem? Versículo 12: porque eu não recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Como é que Paulo recebeu esse Evangelho? Nós lemos nas Escrituras, lá em Atos dos Apóstolos, que o apóstolo Paulo ia andando no caminho de Damasco, e ele teve um encontro pessoal e real com Jesus Cristo. E aí, então ele diz que recebeu do próprio Jesus. Então ele diz: eu sou um apóstolo porque eu recebi essa mensagem de Cristo. Não foi nenhum homem que me passou essa mensagem, que me transmitiu esse evangelho, mas foi o próprio Senhor Jesus. Eu fui chamado, eu fui comissionado pelo próprio Cristo. Eu tive um encontro real e verdadeiro com Jesus. Então, meus irmãos, esse evangelho que eu estou anunciando não é próprio de mim, não é de algum homem, mas é de Cristo Jesus, é do próprio Senhor. No versículo 13 diz assim: porque vocês ouviram qual foi no passado o meu modo de agir no judaísmo, como de forma violenta eu perseguia a igreja de Deus e procurava destruí-la. Então, o apóstolo Paulo, ele era alguém que perseguia a igreja de Deus. Ele mesmo diz: eu perseguia a igreja de Deus e procurava destruir a igreja de Deus. Por que o apóstolo Paulo fazia isso? Porque ele era extremamente religioso. Versículo 14: e na minha nação, quanto ao judaísmo, levava vantagem sobre muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais.
Então o apóstolo Paulo perseguia a igreja de Deus, os crentes, os cristãos daquela época. Por quê? Porque ele era um judeu e ele praticava a religião judaica de uma forma muito delicada, muito zelosa, como ele vai dizer, que era extremamente zeloso. O que é que nós percebemos aqui? O apóstolo Paulo era alguém que era muito, mas muito religioso. Paulo era extremamente religioso, era alguém que era exemplar na sua religião. Ele diz: olha, eu me destacava, eu levava vantagem sobre muitos da minha própria idade, eu me sobressaía na minha religião. A questão, meus irmãos, é que nós não podemos ter acesso a Deus através da religião. Quando nós lemos as Escrituras, nós percebemos que Adão e Eva, eles pecaram contra Deus. Eles pecaram contra Deus porque eles comeram. Não, eles pecaram contra Deus porque eles desobedeceram. O pecado de Adão foi porque eles desobedeceram ao Senhor. Adão e Eva desobedeceram a ordem de Deus. Então o pecado deles foi em desobediência, em desobedecer ao Senhor. Dali para cá o pecado entrou na humanidade e vem piorando cada vez mais. Nós nos espantamos às vezes quando nós ligamos o jornal, ligamos o noticiário, quando nós pegamos o celular e vamos no site de notícias e vemos uma notícia, lemos ou assistimos, ouvimos uma notícia dizendo que um filho matou o pai, um irmão matou o outro. Mas quando nós paramos um pouco e pensamos lá no Gênesis, lá no início, o que é que aconteceu com Abel? Ele foi morto por Caim. Eles eram filhos de quem? De Adão e de Eva. Então, no início da criação ali, a partir do momento que o pecado entrou na humanidade, o homem faz coisas terríveis. Nós precisamos de que essa relação seja restabelecida. Todas as pessoas que ainda não têm Deus precisam ter essa relação restabelecida com o Criador. Como era a relação que o homem tinha, que o ser humano tinha com Deus? Era perfeita. A Bíblia diz que Deus ia até eles e compartilhava com eles todos os dias ali, com Adão e Eva. A partir do momento que eles pecaram, Deus disse: não, vocês não podem mais ficar aqui no jardim do Éden. E Deus deu uma sentença para eles. Deus tirou eles dali. Dali para cá, meus irmãos, todas as pessoas pecaram. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem, precisam, necessitam da graça de Deus. Não é algo que eu vou fazer isso ou aquilo para que eu fique bem com Deus. Não existe algumas possibilidades, não existem alguns caminhos, não existem algumas formas, só existe um jeito. A Bíblia diz, o próprio Jesus fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, diz Jesus, a não ser por Ele. Então só existe esta possibilidade, este caminho, esta opção, é Jesus. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque o apóstolo Paulo era extremamente religioso. Mas o que é que ele diz no próximo versículo? Versículo 15: mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer, me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim. Versículo 16: para que eu pregasse entre os gentios. Não fui imediatamente consultar outras pessoas. E aí o texto segue. Então, o apóstolo Paulo era extremamente religioso, mas ele próprio fala: eu não conseguia alcançar a Deus, não conseguia alcançar a salvação, a Jesus. Então,
Meus irmãos da região da Galácia, não é pelas obras, não é pela lei, não há nada que vocês possam fazer humanamente falando em relação a praticar algo que pode levar vocês para junto de Deus novamente, que pode restaurar esta relação que foi quebrada pelo pecado, a não ser a pessoa e obra de Jesus Cristo. É impossível vocês, é impossível nós, é impossível para nós, para qualquer pessoa se achegar a Deus sozinho. A força do nosso braço, a força da nossa mão não é capaz de nos levar até Deus, por mais que nós nos esforcemos. Mas eu vou ser uma boa pessoa, eu vou fazer boas obras, eu vou fazer o bem, eu vou seguir a risca, os preceitos da minha religião. Não é suficiente, não será o bastante, nunca será o bastante. Se alguém pudesse voltar para Deus por seu esforço próprio, por seus méritos, por sua capacidade, Deus não se faria homem e habitaria entre nós. O Senhor Jesus não teria vindo a esta terra. O Senhor Jesus não viria e tabernacularia conosco. O Senhor Jesus não viria e se juntaria aos seres humanos aqui. O Senhor Jesus não viria para ser pregado em uma cruz. Ele não viria. Por que é que ele veio? Porque não existia outro meio, outra possibilidade. Era impossível qualquer um dos seres humanos, a pessoa melhor desta vida que você pense aí, mas fulano, mas ciclano, mas aquele outro, impossível. Se não for pela pessoa e obra de Jesus, ninguém se achega novamente a Deus. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo diz: olha, meus irmãos, se fosse para alguém ter alguma chance, seria eu, porque eu era alguém extremamente religioso, seguia à risca a minha religião, eu perseguia a igreja de Deus, porque eu achava que eles estavam errados, eu os perseguia, eu os prendia, eu queria matá-los. Nós vamos ler nas escrituras que o apóstolo Paulo estava presente na morte de Estevão. Estevão foi apedrejado, porque Estevão pregava a Jesus, porque Estevão amava Jesus, viveu e morreu para Jesus. E Estevão dizia: Senhor, perdoa-os. A semelhança de Jesus na cruz. Jesus disse: Senhor, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Então, meus irmãos, o Senhor Jesus, ele veio porque era necessário. O plano de Deus para a salvação, para a nossa salvação, era esse desde a fundação do mundo. Mas louvado, engrandecido, exaltado seja Deus, porque, como diz o apóstolo Paulo no versículo 15: mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer, me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Meus irmãos, o Senhor Spurgeon dizia assim: eu tenho plena certeza de que o Senhor me escolheu antes de eu nascer, antes da fundação do mundo, porque se Deus fosse me escolher depois, Ele nunca me escolheria, porque eu sou muito pecador, eu sou muito mau, eu sou miserável. O Senhor Spurgeon dizia: eu sou como um saco de vermes. É assim que nós somos sem Deus. Somos menos do que nada. Somos como um saco de vermes. Você já viu alguns vermes em um lixo? Você já viu alguns vermes no popular morotó em alguma coisa, em alguma carniça, em algum resto de comida? Sem o Senhor, nós somos daquela forma. Então nós precisamos de Jesus. Nós não temos nada para oferecer ao Senhor que seja bom o bastante. Senhor, aqui está. Não.
se não for Cristo em nós, nós estamos perdidos. Versículo 17 diz assim: nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Passados 3 anos, fui a Jerusalém para me encontrar com Cefas, que era Pedro, e fiquei 15 dias com ele. E não vi outro dos apóstolos, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Ora, a respeito do que estou escrevendo a vocês, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Então, ele está reforçando mais uma vez a sua autoridade. Ele diz: meus irmãos, eu não fui aos outros dos apóstolos, eu não fui para que eu fosse aprovado por eles, para que eles analisassem a minha vida, o meu proceder, a minha mensagem. Por quê? Porque eu recebi essa mensagem, essa autoridade de Jesus. Então eu não precisava ser aprovado por ninguém. Afirmo diante de vocês, afirmo diante de Deus, que não estou mentindo. O versículo 21 diz: depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido pessoalmente pelas igrejas da Judéia, que estão em Cristo. Ouviam somente dizer. O que é que as igrejas diziam? Aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé, que no passado procurava destruir. Olha o que Deus faz na vida do Senhor. O apóstolo Paulo era alguém que era um dos maiores perseguidores da igreja de Cristo. Ele é alcançado por Jesus. E aí as igrejas ouviam sobre ele e diziam: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé, que no passado procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. E glorificavam a Deus a meu respeito. Que nós possamos pensar sobre isso, que nós possamos meditar sobre isso, que nós possamos olhar para essa expressão aqui. E glorificavam a Deus ao meu respeito. Meus irmãos, Deus nos amou de uma forma tão grande, mas tão grande, que Ele deu o seu Filho por cada um de nós. Nós que não merecíamos nenhum sacrifício humano por um só dos nossos pecados. Imagine Jesus, aquele que é puro e perfeito. Imagine Jesus Cristo, aquele que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, quando nós não valíamos nada, o Senhor deu o seu Filho por cada um de nós. O Senhor nos chamou, o Senhor nos resgatou do lamaçal do pecado. E o nosso proceder, como tem sido? O apóstolo Paulo, ele diz no versículo 24 que as pessoas nas igrejas glorificavam a Deus a respeito de Paulo, porque Paulo agora era um homem totalmente diferente. Alguém que era um inimigo do Senhor e da igreja de Cristo, agora se torna um dos maiores evangelistas da história do cristianismo. O apóstolo Paulo, nós temos várias cartas no Novo Testamento escritas pelo apóstolo Paulo. Alguém que abençoou muitas pessoas na sua época, na sua geração, e continua abençoando ao longo dos séculos. Nós estamos aqui sendo abençoados pelas palavras do apóstolo Paulo, que foram inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Então, alguém que foi usado de forma poderosa pelo Senhor. Nós precisamos olhar para a vida de Paulo, precisamos pensar um pouco e nos esforçar, nos colocar à disposição do Senhor, rogando ao Senhor: Senhor, me capacita, me usa, me ajuda, Senhor, a me desgastar na tua obra, no teu serviço. Sabe por quê, meus irmãos? É a melhor coisa que nós podemos fazer nessa terra, é trabalhar para o Senhor, é nos colocar à disposição e ser usados pelo Senhor. Que nós possamos rogar a Deus que o Senhor nos capacite e nos use com poder, aonde quer que nós estivermos, aonde quer que nós chegarmos, assim como era usado o apóstolo Paulo, para pregar o Evangelho de Cristo Jesus,
O apóstolo Paulo não perdeu oportunidades. Ele chegava numa situação e ele usava aquele momento para apresentar a Cristo Jesus. Que nós possamos amar ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, a ponto de nós transbordarmos do Evangelho, nós transbordarmos do amor de Deus para as pessoas. Que as pessoas possam olhar para nós, para as nossas vidas e enxergar a Cristo. As boas obras, elas não salvam, mas elas mostram Deus, elas glorificam a Deus. Jesus diz assim: vocês são como árvores. Se vocês são árvore boa, vocês vão produzir bons frutos. E a árvore que produz bons frutos, as boas obras, elas glorificam a Deus que está nos céus. Amém.